Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. Vamos falar primeiro do tempo. Na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas. Molhada ainda, hein? Molhadíssima Patos de Minas. Céu parcialmente nublado, o sol aparece entre nuvens, mas há previsão de mais chuva para esta quinta-feira. Temperatura agora de 29 graus, estava prevista 27, já passamos. A umidade relativa do ar registrada neste momento é de 70%. A Patos de Minas, né, aí na tela, tiros e vazante também com indicativos aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Aqui você fala diretamente com a nossa produção. Reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário. O programa é feito especialmente para você. E para quem participa do nosso programa, amanhã, conhecido também como sexta-feira, tem sorteio de brindes para você. Uma caixa com produtos da CEMIL e uma cesta com produtos da Pamonharia Cristo Rei. Hoje a melhor pamonha de Patos de Minas. E amanhã tem música. Grupo Cordas do Cerrado estarão se apresentando aqui no nosso programa nesta sexta-feira. Confira agora os destaques do programa de hoje com a dona Yandra na tela. Pode rodar. Polícia Civil conclui inquérito sobre tentativa de homicídio contra taxista em Patos de Minas. Acusado de tentar matar companheiro e o filho está sendo julgado nesta quinta-feira. Detentos são condenados por dupla tentativa de homicídio no presídio Sebastião Satiro. Julgamento de acusado por tentativa de homicídio e furto será realizado nesta sexta-feira. Caminhoneiros discutem possível greve nacional diante da alta dos combustíveis. E Procon de Minas Gerais inicia fiscalização em postos de combustíveis para combater preços abusivos. No quadro Nosso Consultório de hoje, nós vamos receber a nutricionista doutora Thaís. Ela vem falar sobre canetas emagrecedoras e também vamos falar sobre a negociação salarial dos trabalhadores no comércio com o presidente do Sindicomércio, Eduardo Soares. Comparece hoje aqui no nosso programa. Combinado? Então estamos começando aqui o nosso programa nesta quinta-feira, já com a Yandra chegando com as primeiras informações de hoje. Boa tarde para você, Yandra. Boa tarde, Gui. Boa tarde ao pessoal de casa. É isso mesmo. A gente começa falando sobre a ocorrência registrada na cidade de Guimarães, onde 4 homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas ontem à tarde. Durante as buscas nos imóveis dos suspeitos, foram apreendidos 6 tabletes e 6 buchas de maconha, 3 papelotes de cocaína, 4 pedras de crack, uma balança, material para embalagem, R$110 em dinheiro e 5 celulares. Os policiais também encontraram 2 câmeras de vigilância, possivelmente usadas para monitorar a movimentação da polícia. A gente também tem a ocorrência de tráfico de drogas em Rio Paranaíba, onde um homem de 21 anos, suspeito de envolvimento no tráfico de drogas, foi preso na segunda-feira pela Polícia Civil. Ele foi detido após uma denúncia sobre o crime. De acordo com as informações aí repassadas à polícia, o homem estaria comercializando entorpecentes em sua residência. Uma equipe da Polícia Civil, então, foi até o endereço informado, onde encontrou uma porção de maconha de um tamanho significativo. Também foi apreendidos aí balança, diversas embalagens plásticas comumente utilizadas aí para o fracionamento de drogas, e diante dos elementos o homem foi encaminhado para a delegacia e foi permanecer aí preso por situação de flagrante. Agora olha essa situação, Gui. A equipe da Polícia Civil de Juiz de Fora, que fica na Zona da Mata, deu continuidade a operações Pickpockets Family e cumpriu na terça-feira mandado de busca e apreensão em Uberlândia, com o objetivo de aprofundar as investigações relacionadas à associação criminosa familiar especializada em furtos mediante destreza. A medida foi autorizada judicialmente após repercussão em representação da Polícia Civil diante dos elementos já reunidos
reunidos na primeira fase da operação, que resultou na prisão aí de 5 integrantes do grupo, e durante o cumprimento dessas ordens judiciais, realizadas aí com o apoio da Polícia Civil de Uberlândia, foram localizadas e apreendidas em 53 carteiras e bolsas de pequeno porte, além de relógios e outros objetos. Os itens apreendidos possuem características compatíveis aí com o perfil das vítimas preferenciais do grupo, em sua maioria situação aí de vulnerabilidade, especialmente idosos, sendo muito deles do tipo porta-níquel, comumente utilizado aí para o transporte de dinheiro e documento. A expressiva quantidade de objetos encontrados reforça os indícios de que o grupo atuava de forma reiterada, estruturada e com divisão de tarefas, podendo aí estar relacionada a diversos outros furtos, além daqueles já identificados até o momento. Além dos crimes registrados em Juiz de Fora, a polícia também colheu indícios da atuação do grupo em outras cidades mineiras, como Governador Valadares e Ipatinga, entre outras localidades, sempre com o mesmo modo de agir. Furtos cometidos mediante a destreza em locais de grande circulação de pessoas. Todos os fatos são devidamente apurados, sendo os investigados responsabilizados por cada um dos crimes praticados nas respectivas comarcas. E aí, Gui, 2 mulheres foram detidas na região central de Juiz de Fora, enquanto 3 homens foram abordados na BR-040 no último domingo, nas proximidades do município de Barbacena, e agora, então, toda essa investigação. A gente lembra que esse nome pickpocket ficou muito conhecido, né, por esse tipo de crime realizado na Europa. O pessoal ali aborda turistas e leva documento, cartão, tudo isso, e agora então esse pessoal preso também em Uberlândia, essa operação deflagrada lá na cidade. Para finalizar minha participação por enquanto, Gui, as polícias civil e militar deflagraram na terça-feira a operação Aqueronte 5 no município de Araguari. A ação teve como foco aí repressar grupos envolvidos em crimes violentos, especialmente homicídios, e resultou na prisão de 7 pessoas e na apreensão de um adolescente e também de droga. Durante a operação foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em residências de investigados nos bairros aí São Sebastião, Independência e Flamboyant, em Novo Horizonte. Foram recolhidos aí 2 pistolas, sendo uma calibre 9mm e outra 380, além de uma espingarda de pressão. As equipes recolheram ainda 61 munições de diferentes calibres, 3 carregadores de pistola, 8 celulares, 47 porções de crack, 2 balanças. No decorrer aí da investigação dos levantamentos, 2 motocicletas com sinais de adulteração supostamente utilizadas na prática de crimes também foram localizadas. A gente lembra, né, Gui, que tudo isso aconteceu após uma ocorrência aí de crime contra a vida lá na cidade de Araguari. Todo esse material e essas pessoas encaminhadas à delegacia. Por enquanto é isso, Gui. A qualquer momento a gente traz mais informação sobre o que é destaque em Patos de Minas e na nossa região. Ok, por enquanto, obrigado, Ayandra. Olha, hoje eu quero registrar aqui o aniversário do senhor José Florencio, lá nas proximidades ali do Areado. Ele mora ali entre Pindaíbas e Areado, né? O senhor José Florencio. Registrar o aniversário do filho dele também, o Mário, e o neto Alessandro, né? Então, um abraço aí, seu José Florencio, um abraço pro senhor, viu? Grande abraço, grande amigo José Florencio, o Mário, filho dele, e o neto Alessandro. Grande abraço, parabéns aí pelo aniversário, muita sorte, muita saúde nessa vida, viu, seu José Florencio? Muito bem, tocando em frente aqui, eu quero falar para você agora aqui, ó, da Óticas Diniz. Põe aí na tela, pode rodar. O Festival de Lentes Óticas Diniz voltou! Compre um par de lentes e ganhe outro! Melhor que isso, só 2 disso, né? Festival de Lentes Óticas Diniz. Muito bem, óculos bonito, hein? Bonito esse aí. Como e vai aí, você? Que você tá joia? Tudo certinho? Tá sumido. Tô sempre aqui. Não, gente, eu cheguei, ele já foi direto, ó. Na parada de sucesso para experimentar esse óculos bonito aqui. Boa tarde aí pro pessoal de casa. Trouxe realmente um óculos. Esse aí, realmente, assim, quando eu vi, eu também falei, maravilhoso, viu, gente?
o modelo da linha Vitor Dá Hugo. certinho pro rostinho do Gui Boaventura. Já vou deixar ele aqui para você, então. Olha aí. Gente, esse modelo de óculos solar, ele é da linha Vitor Hugo. É um estilo de óculos que está voltando muito agora. Com o pessoal assim, que às vezes gostava desse estilo mais clássico, tradicional, gosta daquele modelo aviador, por exemplo, mas não quer aquele estilo que desce um pouco mais. Essa aqui ela é uma proposta que ela é um pouco menor na vertical, mas ainda assim mais alongada na horizontal. A haste dele aqui toda na fibra de carbono, então é um trabalhado a mais aí da peça. É um modelo que realmente ele traz aí uma elegância, né? Um modelo super clássico aí para quem usa. E super confortável essa lente, Muito né, bem, e super em conta também. Preço muito bom, viu, E você pode chegar lá e falar que viu aqui no nosso programa, tem um desconto todo especial lá na Óticas Diniz. Isso aqui é uma armação, né? Armação, para fazer óculos de grau. Isso. Não é isso? Também tem um preço ótimo para você. Deixa eu experimentar aqui. Essa armação da linha Armani Exchange, então a armação também que tem uma durabilidade muito boa, já traz aí uma proposta dessa tonalidade do verde musgo, né, que é um verde mais fechado, que você vai conseguir estar mantendo um modelo tradicional, mas em uma tonalidade um pouco mais diferenciada, algo que não carrega tanto no rosto, fica bem diferente mesmo. Ainda assim com a parte de baixo mais fina, né, então traz uma delicadeza a mais aí para quem estiver usando. Muito bem, também da mesma forma, falou que viu aqui, é barato, mas falou que viu aqui, já vai ter um desconto especial lá na Óticas Diniz, tá certo? Isso mesmo. Para as mulheres tem alguma coisa? Para as mulheres tem, muita coisa bonita também. Vou começar mostrando essa armação aqui, na proposta do gatinho, que eu sei que vocês gostam bastante. Esse aqui já é um estilo que eu gosto de falar assim, gente, muita gente fala, armação de óculos muito escura, vai carregar no rosto, mas vai muito do estilo do modelo do óculos e da proposta que você em si busca, tá, gente? Essa opção aqui, vocês vão conseguir ver bem aí os detalhes, o Li tá focando bastante aqui para vocês realmente conseguirem analisar bem como que a peça ela se encaixa no rosto. Tem o detalhe aqui que levanta muito bem o olhar, acompanhando muito bem o desenho da sobrancelha. Então é uma armação que passa seriedade, mas ao mesmo tempo sem ficar carregando, sem marcar muito no rosto. E na mesma proposta desse estilo de armação, eu trouxe também uma opção de óculos de sol, que muita gente gosta de fazer esse dupe aí, né? De ter uma armação e um óculos de sol parecido. Então você pode fazer o seu óculos de sol com grau e realmente ter algo próximo aí do seu estilo de armação. Esse modelo de óculos de sol da linha Vogue, já numa tonalidade um pouco mais suave, que traz aqui a armação no marrom. As lentes traz a tonalidade no marrom degradê, que começa mais claro e vai escurecendo, só que mantendo a proposta do formato, que é estilo mais gatinho, mais quadrado. Agora vou aproveitar que ele está focando bem e vou mostrar para vocês o detalhe dessa haste. Que haste bonita, bem trabalhada. Vocês vão reparar que o dourado ele traz um contraste, uma iluminação a mais para esse modelo de peça, viu, gente? Então, essas são algumas das opções que a gente tem disponível para você lá na loja. Como o Gui já falou e a gente sempre fala aqui para vocês, lembra de chegar, falar que você foi pelo programa do Gui, que a gente sempre tem o prazer de receber todo mundo lá e como agradecimento, você vai ter um desconto muito especial com a gente lá. Aqui em Patos de Minas, a gente está localizado na rua Major Gotti, número 894, e lá em Patrocínio, na Avenida Rui Barbosa, número 173. Hoje eu vou mandar um abraço para todo mundo, porque eu saí correndo e esqueci os papéis, viu, gente? Mas na próxima vez eu vou trazer aqui, você que está aguardando, eu vou mandar um abraço para você, viu? E abraço para você também, Gui. Ô, Laísa, para você também. Obrigada. Até mais. Até. A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurou a tentativa de homicídio contra um taxista. Isso foi no dia 8 de março, na zona rural aqui de Patos de Minas. O suspeito foi indiciado por tentativa de homicídio qualificada por motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Tá aqui, ó, Danilo, põe na tela. Uma corrida solicitada, um taxista que fez uma viagem na região rural ali com destino a Brejo Bonito, mas que terminou com inquérito, isso mesmo,
porque foi uma tentativa de homicídio a qual esse taxista sofreu. O delegado Luiz Mauro Sampaio fez todas as investigações referentes a esse caso e já encaminhou todo o procedimento ao Ministério Público. A gente vai entender melhor sobre esse caso agora com o Dr. Luiz Mauro. Doutor, como é que foi a dinâmica desse caso, né? Muitas histórias foram levantadas de que havia possivelmente por dívidas, mas ao final das contas um inquérito informado se dá de que foi uma questão de meio que briga ali mesmo dentro do carro, né? O que nós temos aí, que o inquérito foi remetido ao Poder Judiciário, é que a vítima foi chamada pelo autor. O autor se encontrava em uma boate, uma espécie de boate, chamou essa vítima no local, ou chamou na verdade um táxi, e esse autor não tinha dinheiro para efetuar o pagamento. No caminho, o autor pediu para que a vítima parasse na casa de um conhecido desse autor. A vítima, como taxista, né, parou nesse local, o autor desceu. Nesse local ele teria conversado com um rapaz que estava nessa casa, pedido um dinheiro para esse rapaz para eventualmente pagar o táxi, pedido também uma chave de fenda, mas segundo o inquérito policial nada disso foi repassado para o autor, e o autor já se encontrava de posse de uma faca e entrou dentro do carro já com a intenção de ceifar a vida da vítima, considerando que a vítima não iria cobrar, né, iria lhe cobrar esse valor dessa corrida de táxi. No meio do caminho, o autor pediu para que parasse o carro nas proximidades de uma fazenda. Nesse momento, a vítima ela para o veículo, o autor e a vítima descem do carro para urinar, e no momento em que a vítima retorna ao veículo, né, no banco da frente, para conduzir o carro, o autor já se encontrava com uma faca na mão e dizendo que iria matar a vítima. Nesse momento, há aí a tentativa de homicídio do autor contra a vítima consegue reagir, os dois caem no chão, a vítima então consegue se desfazer ali do autor num determinado momento, entra dentro do seu veículo e foge do local, já ali com algumas lesões que o autor teria feito durante o ataque observado pela vítima. O autor então foi preso posteriormente pela Polícia Militar, que vem fazendo esse trabalho de busca dessas pessoas de forma exemplar, e isso aí foi tudo conduzido para a delegacia, que colheu diversos depoimentos em OVM, né, para ter maior rapidez e maior transparência posteriormente no Tribunal do Júri, caso esse caso venha ao Tribunal do Júri, e finalizamos o inquérito policial com aí o indiciamento desse autor pelo crime de homicídio, com qualificadoras, né, a qualificadora do motivo fútil, também a qualificadora de dificuldade de defesa da vítima, para que ele então, na forma tentada, né, porque a vítima não veio a falecer, na forma tentada, para que ele venha então aí a sofrer as agruras do processo penal, bem como seja aí julgado e eventualmente condenado pelos seus atos. E aí caiu por terra o que o suspeito falava, né? Que poderia ter sido encomendado, foi mandado a fazer isso, mas no fim das contas, apenas porque o suspeito não tinha o dinheiro para pagar essa corrida final quando chegasse ao destino, ele acabou naquele momento por uso excessivo de bebida alcoólica e tudo mais, revoltando porque sabia que seria cobrado e preferiu partir para essas agressões. Exatamente, um caso bem complicado, torpe, fútil, né? A ação do autor, que vai ter aí a sua punição legal por conta de um fato dessa envergadura, que só não conseguiu realmente matar a vítima por circunstâncias alheias à vontade, haja vista que a vítima reagiu naquele momento final, né, e conseguiu fazer com que o autor fosse jogado para mais longe, no momento que a vítima então conseguiu fugir. Aí, conversamos então com o Dr. Luiz Mauro sobre esse caso, nessa tentativa de homicídio que aconteceu nessa corrida, esse taxista que foi acionado ali, né, para poder realizar essa corrida, e esse passageiro, né, suspeito aí dessa tentativa de homicídio, por não ter dinheiro para pagar a corrida, optou então por tentar matar o motorista. Que bonito, né? Você não tem dinheiro para pagar a corrida, mata o taxista. Já ouvi falar um negócio desse, né, rapaz? Cadeia dele. Quero falar uma coisa importante aqui para você. Março é o mês da mulher e a Unimed Patos de Minas fez o que eu gosto de ver. Trouxe benefício de verdade.
é uma campanha exclusiva para planos empresariais, para a empresa que quer valorizar quem faz tudo acontecer no dia a dia. Funciona assim: contratos novos com mais de 3 vidas garantem 5% de desconto vitalício. É desconto que continua mês após mês, ajudando a empresa a economizar de verdade. E tem mais: nesses contratos, as mulheres que entrarem na massa inicial já começam tendo isenção de carência em consultas e nos exames básicos, né? Então ela tem uma carência aí, acabou de fazer assinar o contrato com a Unimed, ela já pode começar a fazer os seus exames, fazer as suas consultas. Já entram podendo usar. Isso é cuidado na prática, ou seja, você conhece, cuida e ainda toma uma decisão inteligente para o seu negócio. Mas atenção, é por tempo limitado, viu? O desconto vai até 25 de março. Então, converse com o time comercial aí pelo 3820-1622. Solicite uma proposta e aproveite essa condição especial. Unimed Patos de Minas. Sua vida precisa de um plano. 4 acusados de envolvimento em uma dupla tentativa de homicídio no presídio Sebastião Satiro foram julgados e condenados ontem. As penas somadas de todos os réus ultrapassam 60 anos de prisão. A história está na tela. Após mais de 7 horas de julgamento no Fórum Olímpio Borges, em Patos de Minas, a Justiça definiu a condenação dos 4 réus que foram acusados de envolvimento em uma dupla tentativa de homicídio que ocorreu dentro do presídio Sebastião Satiro no dia 27 de junho de 2024. De acordo com a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, o crime teve início após o desaparecimento de uma droga dentro da cela, o que motivou uma sequência de agressões violentas contra 2 detentos. A primeira vítima foi Alisson Lima de Oliveira, que foi espancado e chegou a ser enforcado com um lençol, mas sobreviveu. Nesse caso, apenas 2 dos acusados foram responsabilizados por lesão corporal leve. Ao votar, durante a votação, os jurados entenderam que quanto à primeira tentativa de homicídio, quanto ao primeiro fato imputado pelo Ministério Público, eles entenderam por desclassificar para o crime de lesão corporal. Quanto a 2 réus e quanto a outros 2, houve o reconhecimento de causas absolutórias. Segundo a investigação, ele foi brutalmente agredido, foi asfixiado e chegou a ser pendurado na grade da cela, sendo salvo pela intervenção rápida dos policiais penais. Na sentença, o réu Aleph William Dias da Silva foi condenado a 18 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado. Raniel Bertoldo Trigueiro recebeu a pena de 16 anos. Patrick Pereira Pacheco foi condenado a 20 anos de prisão, também em regime fechado. E já Misael da Silva Basílio teve a pena fixada em 12 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão. As penas refletem a gravidade dos crimes que foram cometidos com o uso de violência extrema, asfixia e sem a possibilidade de defesa das vítimas. A segunda tentativa de homicídio foi integralmente reconhecida pelos jurados, inclusive as 3 qualificadoras, o que resultou, então, na condenação dos 4 acusados, em penas que o Ministério Público considera justas e proporcionais à gravidade dos fatos. Os 4 réus foram condenados e devem cumprir as penas inicialmente em regime fechado, somando mais de 66 anos de prisão. A defesa já sinalizou que pretende recorrer à decisão. Todos foram condenados e vão cumprir a pena inicialmente em regime fechado, portanto vão permanecer presos como já estão, mas alguns já manifestaram aqui em plenário que possuem interesse em recorrer. Muito bem, é meio complicado aí essa história, é meio complicada porque nós tivemos, primeiro, uma vítima. Essa vítima se transforma em autor numa segunda etapa dessa história, né? Primeiro foi
tentado contra a vida de um desses 4 aí. E depois tentaram contra a vida de um quinto que aparece nessa história aí. Verdade é que saiu todo mundo com a condenação lá, aumentando a pena na situação deles, é que já estão na cadeia cumprindo pena também. Muito bem, hora de falar para você da Minaciclo Benefícios. Aqui comigo a Larissa. Tudo bem com você, Larissa? Tudo bem, Gui? E aí, tudo bem? Joia. Tudo certinho? Com o Lucinho lá tá tudo bem? Graças a Deus. Com a Dani também tá tudo bem. A Dani tá sumida, o que foi que aconteceu? Ela fica trabalhando mais no escritório, trabalhando muito, mês de março, né? Esse ano também vem muita novidade por aí, então, né? Muito bem. Muita coisa boa. As promoções estão só começando. O ano tá só começando, né? Então... Aliás, Larissa, fala pra mim aí, além da assistência funerária, né? Que é a mais completa que existe, é a assistência funerária da Minaciclo Benefícios, tem outros benefícios também, né? Tem, isso mesmo. Então, assim, além da Minaciclo estar presente naqueles momentos difíceis, né? Que a gente não pode nem nomear como é, a gente também tem os benefícios em vida, né? Que são aqueles descontos, né? Que todo mundo que tem o plano Minaciclo tem direito para poder utilizar. E são descontos aí em consultas, desconto em exames, a gente tem descontos, né, em tratamento odontológico também. Então são mais aí de 600 parceiros que a gente tem para poder atender quem é cliente Minaciclo. Então, assim, é um custo-benefício ali que você vai ter, né, tendo o plano. Então, além de ter aquela tranquilidade, aquela proteção, de estar protegido ali no dia que acontecer, a gente ainda também cuida, né, da vida daquelas pessoas que estão no plano. Esses benefícios geram aí um certo lucro para as pessoas, né? Com certeza. Porque gera economia. Gera economia, gera aquele retorno. Então, por exemplo, uma consulta aí, né, que você iria pagar R$300, você tem um desconto ali de R$100, vamos supor, você já economizou às vezes um ou 2 parcelas do seu plano. Então, assim, aquele dinheiro que você, né, economizou ali, ele volta em retorno para você, é uma economia que você tem ali. Muito bem, isso em diversas áreas, né? Em diversas áreas, não só na área da saúde também, mas a gente tem outros descontos também, né? A gente tem desconto no gás, a gente tem também desconto em academias, que é uma novidade. Gás, hein? Agora vale a pena, hein? Vale muito a pena. Estão aumentando o preço do gás aí, gente do céu. Agora quem tem a Minaciclo, né? Quem é cliente Minaciclo vai se beneficiar muito mais com isso aí nesse período, né, Larissa? Com certeza, e muita gente não sabe que tem. Então, todo cliente Minaciclo, ele tem direito no desconto do gás. Então, às vezes você vai pedir ali um gás, você vai pagar muito mais caro, sendo que poderia estar economizando com a Minaciclo. E a gente sabe que no final ali, né, do mês, no final do ano, a gente economiza muito mais. E para encerrar, quem não é cliente Minaciclo... tem que vir fazer parte, ó. Quem ainda não é cliente, procura a gente no escritório. E para quem não tem condições, Gui, de estar indo no escritório, a gente pode estar agendando uma visita também, né? A gente pode ir na sua residência, a gente pode estar indo também no seu trabalho. Não tem tempo para poder fazer o plano, não tem hora para poder fazer o plano. A gente tem que estar protegido, né? E para começar a utilizar os benefícios em vida também. Então, ó, fico esperando vocês para poderem ir lá na Minaciclo fazer o plano de vocês. E quem não consegue estar indo, chama no nosso WhatsApp ou liga pra gente que a gente agenda uma visita também. Muito bem, Larissa. Obrigado pela participação. Muito obrigado, Gui. Um abraço. Até mais. Tocando em frente, aqui está sendo julgado hoje o homem que tentou matar a esposa e o filho no dia 13 de março do ano passado, lá no residencial Barreiro. A história desse julgamento está aqui para você, na tela. Uma tentativa de homicídio que aconteceu em março de 2025 no bairro Residencial Sorriso. É por esse motivo que Leone Roberto dos Santos Freitas senta no banco dos réus em Patos de Minas. Após essa tentativa de homicídio, aonde a arma mascou, o que acabou não virando um feminicídio consumado. Segundo as informações do alto do Ministério Público, o fato aconteceu após uma briga, uma discussão, a qual a vítima, a esposa, né, que é a companheira de Leone, de nome Júlia Cristina Lopes de Oliveira, né, que hoje tem 25 anos, teria pedido, na época, Leone para segurar o filho deles, um bebê de 8 meses. E após a negativa
Ela então começaram ali uma discussão sobre aquilo, já que ele teria se negado a segurar, já que, segundo as informações do Alto Ministério Público, ele estaria assistindo um jogo de futebol e aí então se negou a segurar o bebê. Ela então foi para o quarto para poder amamentar o bebê. Logo em seguida, a discussão tornou-se ainda maior ali no local e houve então essa tentativa de feminicídio. As informações se dão conta de que ele pegou a arma de fogo, olhou para ela, apontou a arma na cabeça dela e tentou disparar por 2 vezes. As duas vezes a arma mascou, a bala não saiu. Não obstante, ele então aponta a arma para o filho de 8 meses, aponta na cabeça do filho, a arma também masca naquele momento, então fazendo com que ele não se concluísse esse feminicídio. Então, por motivo torpe, motivo fútil, né, já que foi uma briga ali relativo ao futebol, briga em qual eles estavam assistindo um jogo de futebol, esse feminicídio não se consumou à época em Patos de Minas. E ele segue preso, ele está preso desde a época do crime, né, Leone está preso desde a época do crime, réu primário também, referente a tudo a essa circunstância, e agora aguarda aí o término do julgamento para saber sobre a situação referente a essa tentativa de feminicídio e também, né, a tentativa de homicídio a qual ele é julgado aí contra o próprio filho de nome, né, Davi Miguel Lopes de Freitas, que na época tinha 8 meses, hoje já está próximo aí de completar os 2 anos de idade. Pois é, né, rapaz? E aí que deve estar um gosto ruim para esse rapaz lá sentado no banco dos réus, né? Tenta matar a mulher, tenta matar o filho por causa de coisa de bobagem. Porque eu enfezei, olha no que dá. Então a pessoa tem que ter autocontrole, não pode se dar o luxo de ir pela raiva ou pelo arrobo do momento, porque depois o bicho pega, né? E vai pegar para esse cidadão. Amanhã a gente traz aqui o resultado desse julgamento. Chegou a hora de você aí de casa conquistar o próximo nível da sua carreira profissional. As inscrições para a pós-graduação do Unipan estão abertas. Invista no seu crescimento profissional, fortaleça o seu currículo e estude em uma instituição que é referência em educação. São mais de 90 cursos em 9 áreas do conhecimento para se qualificar e destacar na sua carreira. As matrículas estão abertas no site pós.unipan.edu.br. Unipan, educação que transforma. Um homem de 21 anos suspeito de agredir e ameaçar a ex-namorada de 18 anos foi preso nesta segunda-feira lá na cidade de São Gotardo. Tem VT aí? Tem essa história aí ou não? Só comunica comigo aqui se tem. Não tem? Então tá aí. Esse rapaz aí foi suspeito de agredir lá em São Gotardo. Depois a gente conta essa história com mais detalhes para você, tá? A Polícia Civil de Patrocínio concluiu ontem a investigação sobre uma tentativa de feminicídio registrada no dia 5 de fevereiro deste ano. Conforme apurado, um homem de 39 anos foi até a residência da ex-companheira e, ao se identificar falsamente pelo interfone, conseguiu que a vítima abrisse o portão. Nesse momento, ele desferiu cerca de 10 golpes de faca na região do tórax e pescoço da mulher. Vizinhos ouviram os gritos e prestaram socorro à vítima, que foi encaminhada ao hospital e sobreviveu. Após o ataque, o investigado ameaçou pessoas que estavam ali no local e fugiu em uma motocicleta. Durante as investigações, a equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher representou pela prisão preventiva do suspeito, que segue sendo procurado. Em depoimento, a vítima relatou que o homem não aceitava o término do relacionamento e que antes do crime havia enviado mensagens com ameaças e chantagens para reatar a relação. A mulher também informou que o relacionamento era marcado por episódios anteriores de violência física e psicológica. Em novembro de 2025,
Segundo foi relatado, o investigado já havia agredido a vítima e tentado asfixiá-la. O suspeito foi indiciado por tentativa de feminicídio, majorado e por lesão corporal no contexto de violência doméstica. Hora que quis achar ele, colocá-lo na prisão, ele vai prestar uma conta, vai pagar uma conta altíssima, né, por conta disso aí. Vamos voltar àquela história que eu chamei há poucos instantes aí. Um rapaz que agrediu também a ex, né, e ameaçou essa ex, além de agredir, ameaçou. A história está aqui para você, lá em São Gotardo. Põe na tela. A vítima procurou a delegacia de polícia civil e denunciou o autor. Segundo ela, os dois estavam conversando dentro de um carro quando ele se exaltou e a agrediu. Segundo os relatos da vítima, durante uma conversa no veículo do indivíduo, esse teria se exaltado ao visualizar mensagens do celular da vítima e praticado as violências elencadas na Lei Maria da Penha, que consistiam basicamente em violência moral, ao afirmar xingamentos contra a vítima, violência psicológica, que consiste em ter ameaçado a vítima de morte, violência patrimonial, ao ter arremessado o celular da vítima pela janela do veículo, que ocasionou a destruição do aparelho, e violência física, consistente no indivíduo ter puxado o cabelo da vítima, além de ter agarrado fortemente o braço desta, ocasionando lesões corporais. O homem foi preso em flagrante. Efetuou sua prisão em flagrante, tendo o flagrante sido ratificado e o indivíduo encaminhado ao centro prisional, se encontrando à disposição da Justiça. Muito bem, tá aí, preso em flagrante, vai prestar contas agora para a Justiça. Agora é hora de falar para você da Propé Calçados. Aqui comigo, Jefferson. Boa tarde. Você vai falar para mim... Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Você vai falar para mim que é novidade também. Todo dia de novidade. É dia de novidade? Essa semana, esse mês de março, é o mês que a gente começa já a mudar a estação. Então, são produtos diferentes. Continua chegando. Falando nisso, o verão acaba hoje. Isso. Aí, acaba amanhã, né? Mas de qualquer forma, mesmo o verão acabando, sempre está chegando coisas. Não é pro verão. Sapatos abertos, estilo uma rasteirinha. Sempre está chegando coisas novas. Sabe? Mesmo com a estação muda. É claro que chega muito mais coisas de inverno do que... Você tem a manutenção e tem as coisas novas. As reposições também de produtos que já saíram bem também. E agora começa a época também das botas, né? Porque estou preparando para segunda-feira uma coleção diferente. Porque agora é época das festas de peão e tal. Isso, começa, né? Começa agora, né? Já começa aí as festas da região. A festa do milho já tá vindo aí. O povo já tá falando, né? Daqui a pouco tempo. Já tem um boato aí, né? Não é? Então diga aí, rápido, né? Conta aí, vamos lá. Boa tarde, Gui, boa tarde, pessoal de casa. Trouxe para vocês hoje novidades, fim de semana chegando, você precisa de um sapato novo. Vamos começar aqui com a linha feminina. Olha que linda essa sandália Dakota. Tem um detalhe aqui, uma flor linda, no tom mais claro. Temos também no tom café. Salto bloco quadrado, aquele salto mais confortável. Palmilha Comfort também, uma sandália mais macia. Se você quer andar bela, elegante final de semana, a Propé Calçados, lindas sandálias desse estilo, muitas opções. Temos também a linha Comfort também, chegou ontem eu trouxe para vocês alguns modelos e chegou também esse no preto mais básico também, pretinho básico. Ortopédico e também anatômico, para você que tem dor nas pernas, dor nos pés, esporão, calosidade e precisa de um sapato que vai te ajudar, né, a amenizar essas dores. Esse sapato da Modari aqui, esse tamanquinho da Modari vai te ajudar e é super confortável. Lançamento também da Moleca, olha que rasteirinha, sandália rasteira linda. Detalhe aqui em dourado, um charme, né? Aqui você tem um elástico mais fácil para você calçar e evitar que escape do seu pé. Temos essa cor e também disponível na cor preta. Olha que linda. Grava bem a imagem de sandália para você ligar na Propé Calçados e já pedir a sua hoje. E aqui temos a opção feminina também, tênis da marca Coloche, sistema de amortecimento EVA, um tênis super leve e fácil para calçar. Estilo slip, você não precisa amarrar cadastro, calçou, andou com tranquilidade e por dentro também uma palmilha muito extra macia, muito macia mesmo. Você quer conforto do seu dia a dia, praticar exercício físico, né? Passear também. Olha que lindo desse tênis. Vamos agora falar da linha masculina. Primeiro aqui, uma linha mais jovial, estilo skate, streetwear, linha da Radical, lançamento também, um tênis mais reforçado, tanto para o seu dia a dia, para passear também,
para a escola, se as mães aí que estão assistindo quer um tênis reforçado para o seu filho, esse tênis é todo costurado aqui ao redor, reforçado, muito firme também, solado bem grosso, resistente e muito bem acolchoado por dentro também. Temos várias cores desse modelo. Linha, né, de corrida também, lançamento aqui da Olympus, linha Corre. Você que conhece a linha Corre da Olympus, de alto conforto, né? Você que é corredor e quer praticar corrida de alto impacto e quer aquele amortecimento bom mesmo, esse tênis da Olympus aqui é uma pedida certa para você. Chegou no preto e vai chegar mais cores também dessa coleção. Linha casual, a gente tem essa opção de mocassim todo em couro e forrado em couro. Isso que é da Ox, uma marca muito boa. Uma sapatilha leve também, bem acolchoado por dentro, super macia. Se você é daquele estilo mais casual, gosta de ficar tranquilo no final de semana, usar uma bermuda bem bacana, esse aqui é uma pedida certa para você também. Disponível em mais 3 cores. Temos no off, temos no tabaco e temos também no preto. E por último aqui, um sapato mais casual, elegante, também com cadastro de elástico, você não precisa amarrar. E também a palmeira da pegada Super Comfort, um sapato em couro super macio e diferenciado para você arrasar no final de semana e ficar bonito e elegante. Gui, é um pouco das novidades que a gente tem para o final de semana e como eu te digo sempre, todo dia chega coisa nova na Propé Calçados. Todos os dias. Muito bem. Com promoção, com preço, com prazo? Preço, qualidade e ótimas condições de pagamento. Se você quer comprar sapato, você pode ir na Propé Calçados, temos 3 lojas, né? E você pode passar as suas compras até 5 vezes no crediário e também nos cartões. Reforçando para você, fazemos entrega em qualquer lugar de Patos de Minas e não cobramos taxa de entrega. Seja qualquer produto, seja uma meia, uma cueca, um sapato, um chinelo, você vai pedir pelo WhatsApp, a gente vai formalizar a sua venda e a gente vai entregar para você. Reforçando mais uma vez, você está em dúvida de numeração? Você quer muito um sapato desse aqui ou um tênis desse aqui? Você está em dúvida? A gente leva 2 numerações para você. Se você calça 6 e está em dúvida se é 7, a gente leva o 6 e o 7, você experimenta na hora, a gente formaliza a venda para você. A Propé Calçados é assim, facilidade para o cliente. Estamos em 3 endereços, Rua dos Caetés 859 no bairro Borada, Avenida Brasil 1329 e Rua Padre Caldeira 190, próximo ao Mercado Municipal. 3 lojas em Patos de Minas para facilitar para você fazer suas compras, Gui. Muito bem. É isso aí. Bom demais? Abraço para você. Abraço para você também, Gui. Até mais. Valeu, tchau, pessoal. Será julgado amanhã Raniel Bertoldo Trigueiro por crimes relacionados a uma tentativa de homicídio, furto e favorecimento pessoal, ocorridos em 17 de setembro na Rua da Ladeira, bairro Nossa Senhora Aparecida. Segundo a denúncia, Raniel Bertoldo e Pablo Henrique Alves de Santana foram até a residência da vítima, que é o Flávio Henrique Ferreira da Silva, com quem Raniel tinha uma dívida pendente. Eles obrigaram a vítima a entrar em um veículo e a levaram até a casa de Raniel. No local, a vítima foi ameaçada para pagar a dívida. Em seguida, Pablo Henrique efetuou disparos de arma de fogo, atingindo Flávio na cabeça e nas costas. A vítima conseguiu fugir ao pular um muro, enquanto os autores tentavam recarregar a arma. Segundo o Ministério Público, o crime foi cometido por motivo fútil, dívida. Com recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os autores estavam armados e em superioridade numérica. Durante a ação, Daniel e Pablo também subtraíram objetos da vítima, incluindo cartão bancário, carteira de identidade e um aparelho celular. Após o crime, Raniel entrou em contato com Jefferson Nunes Camargos, que juntamente com Rafael Júnior Alves de Araújo, ajudou a escondê-lo em uma residência lá em Lagoa Formosa, com o objetivo de, claro, de atrapalhar a ação da polícia, né? E o Raniel está preso. Esse Raniel está preso. Ele foi um dos condenados no crime de ontem. Vai ter que prestar conta nesse aí também, né? Então, é complicada a vida desse pessoal aí, tá complicada, viu? Não tá fácil, não. Deixa eu falar para você do Calil Plásticos e Tecidos. Há mais de 20 anos no mercado aqui em Patos de Minas. Você tá vendo a loja aí, a fachada da loja? Eu vou mostrar ela por dentro agora para você e contar o que tem lá no Calil.
Lá você vai encontrar tapetes, cortinas blackout de tecido, blackout de PVC, cortinas para janela, cortinas para a parede inteira, cortinas com voal, artigos para decoração, a maior variedade de forro de mesa, com renda, o protérmico, carpetes e colas para carpete e artesanato, TNT, isopor, espumas para sofás e alvenaria, couros, curino e curvim, película de controle solar, borrachas, artigos para comunicação visual, ferragens, tintas para serigrafia e tintas multiuso. Lá tem grama sintética e capachos comerciais. É muita coisa que tem lá. Tem esses tapetes aí também. Agora esse tapete novo aí, ó, que é o tapete feito no tiar, tecido no tiar. A dona de casa sabe o que eu estou falando aqui. Lá tem de todos os tamanhos, viu? Até de 1,5 m por 2. Além de vinil e lona para silo, tem também lona para todas as cargas de caminhões. Para sua carretinha, para sua caminhonete, para o seu caminhão, para o seu bitrem, para sua carreta, é a melhor lona do Brasil, na melhor negociação com o Calil. Ali na Major Jerônimo, 446, pertinho do Mercado Municipal. Está em andamento a negociação salarial dos trabalhadores no comércio, que envolve o Sindicato do Comércio Varejista de Patos de Minas e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Patos de Minas e região. Para falar mais sobre isso, aqui comigo o Eduardo Soares, que é o presidente do Sindicomércio. Doutor Eduardo, prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. Obrigado, prazer é nosso. Tudo bom, graças a Deus. Você pintando a cabeça, é isso? Pintando o cabelo agora? A gente arrumou essa tinta, mais velho? Essa tinta agora, vou parecer um pouco mais responsável. Muito bem. Tá tudo bem, Eduardo? Graças a Deus, Gui. Tudo bom. Como é que está essa negociação aí? É preciso desenrolar isso aí a tempo, né? Que parece que todo ano tem alguma coisa que encrespa, não dá certo, não sai no tempo certo. E o empregado, ele fica naquela assim de, eu estou esperando, vai fazer, não vai fazer, ele fica numa incerteza danada, né? E o patrão também, claro, fica numa incerteza dos diabos aí, porque não sabe como é que ele vai planejar o pagamento para o mês que vem, né? Com certeza, Gui. É bom demais a gente trazer, né, as atualizações sobre essa negociação, porque todo mundo realmente fica angustiado, né, para saber o desfecho disso. Como você bem disse, impacta os trabalhadores que quer receber o quanto antes o seu salário já reajustado, né, além das garantias que a convenção já traz para aquela classe trabalhadora, que no nosso caso é o comércio. Por outro lado, das empresas também, as contabilidades, né, o gerenciamento financeiro das empresas também precisam, para se planejar, já ter essas definições, para já que, na medida do possível, quando da negociação, no mês seguinte, já fazer aqueles pagamentos já atualizados dentro do que foi convencionado, dentro do que foi negociado. A data base, tem uma data base? Sim, a nossa data base é 1º de março, então a nossa convenção do ano de 2025-26, ela venceu no dia 1º de março, 28 de fevereiro, e aí a gente começa as tratativas, né? Nós já tivemos 3 reuniões, tratando das pautas que nos foi enviada pela classe trabalhadora, e levamos também as condições que as empresas têm para atender ou não o que foi reivindicado. Por isso que às vezes arrasta, porque como é uma negociação, demanda, né, o atendimento de 2 partes, e aí sempre há a divergência em pontos que a classe trabalhadora entende que seja o melhor para quem ela representa, e por outro lado a gente também tem que atender o que as empresas conseguem efetivamente cumprir dentro daquilo que está sendo reivindicado. Agora, nesses tempos agora, o Eduardo, as negociações estão mais fáceis, estão mais justas, porque era muito difícil quando a gente tinha uma inflação muito alta, galopante e tal. Hoje a gente vai falar que a inflação está baixa, não está como a gente queria, mas ela já está num nível bem mais controlado, né? As pessoas podem sentar na mesa e podem discutir a médio e a longo prazo. Como é que está isso hoje? Está mais fácil hoje esse entendimento ou ainda não?
Em relação aos reajustes do salário propriamente dito, né, do que o trabalhador efetivamente recebe lá na sua conta corrente, no seu contra-cheque, facilitou por conta realmente desses índices que vêm sendo um pouco mais controlados, como você bem disse. O que traz, às vezes, uma dificuldade nesse ponto, Gui, é que, diante da política do atual governo de trazer ganhos reais para o salário mínimo, né, o governo federal procurando atender, e eu acho que é justo, mas traz uma dificuldade para a realidade de cada empresa em específico, né, porque, de repente, o salário mínimo foi reajustado em 6,79. O INPC desse mês de março, acumulado dos 12 meses, veio a 3,36. Então, aí já dá um ganho muito grande se você comparar INPC com o que deu de reajuste para o salário mínimo. Tem setores e tem empresas que conseguem assimilar essa política do governo, que é feita de um nível nacional, né, e atendendo também interesses políticos, discursos políticos. A gente tem que fazer um balanceamento do que é possível, do que o governo prega e do que é possível dentro do que as empresas podem comportar dentro desse reajuste. Essa é a maior dificuldade hoje. Mas é justo esse argumento, porque se não fosse, não tinha a data para negociar. Exatamente. Isso, né? E é por isso que vem a negociação. Para entrar em contato o que é melhor para o trabalhador e o que é suportável para o empresário, né? Isso aqui demanda um pouco mais de tempo nas negociações, né? Mas a gente, além disso, as demandas que nos são trazidas, e esse ano não foi diferente, que vai além do que o reajuste do salário, né? Que vem os pedidos que trazem mais custos ainda para as empresas do que propriamente o salário base lá do que a gente negocia, o básico da categoria. Por exemplo, esse ano, e já vem há uns 3 anos, a classe trabalhadora pretendendo, e é justo. Eu não acho que não é justo não, Gui, mas tem que ser dentro do que cada empresa consegue atender. Planos de saúde de forma obrigatória, porque as empresas arquem com isso de forma obrigatória, trazendo dentro para a CCT e se torna obrigatória. Vale alimentação, plano odontológico, enfim, uma série de benefícios sociais que vão encarecer essa folha de pagamento para o setor do comércio. E esse também torna-se um ponto de discórdia nessa negociação, que a gente entende que isso... Eu não sei na quantidade, mas a reivindicação em si é justa, né, Eduardo? Porque isso agrega um salário que o trabalhador brasileiro está sempre aí também exprimido. Da mesma forma que o empresário tem essa dificuldade, ele tem também dificuldade para viver com aquele salário. Então, vão agregando coisas até mesmo para livrar dessa carga de impostos aí do governo, dessas obrigações sociais aí, que é muito cruel para o empresário também, né? Sim, é uma opção de sair desses encargos, mas o que é o pensamento da parte do Sindicomércio de Patos de Minas aqui? É justo essas reivindicações, mas tem que ser dentro, e a gente prega sempre nas negociações por isso, que cada empresa, dentro da sua liberalidade, da sua condição econômica e financeira, possa estabelecer benefícios dentro do que seu caixa propicia, né? Nós não podemos, goela abaixo, via uma CCT, obrigar aquele pequeno empresário que tem um funcionário, que tem uma condição econômica e financeira da sua empresa muito mais restrita que aquela que tem centenas de empregados, que sim, já oferece muitos benefícios, né, até por conta da dificuldade hoje de manutenção de empregados, de tentar trazer mais mão de obra para a sua empresa, que é a realidade que as empresas vivenciam hoje. A gente tem como política negociar aquele básico onde tanto o pequeno como aquela grande empresa consiga cumprir aquela CCT e não deixe passivos trabalhistas de forma que ela não consiga, mas também traga condição para aquela empresa que tenha condição de trazer salários maiores, outros benefícios, possa também oferecer isso para os seus empregados dentro da condição específica de cada empresa. Eduardo, o problema aí maior é o pequeno e médio. Sim. A pequena e média empresa
Porque ela tendo a mesma obrigação que uma empresa grande, ela em determinado momento pode sufocar e aí... Com certeza. E o trabalhador, o sindicato dos trabalhadores, esse pessoal tem consciência disso na hora da negociação, porque se estrangular, aí a coisa vai por água abaixo, né? Porque aí é vaga que vai sendo cortada, vaga de emprego que vai sendo cortada, empresa que vai fechando, aí é um complicador muito sério, né? É nesse sentido que a gente tenta convencer a parte dos representantes dos trabalhadores para ter esse entendimento, que a gente negocia o básico, o próprio mercado está fazendo ajuste do que as empresas podem e que não podem oferecer a mais do que a gente negocia, e às vezes falta um pouquinho de equilíbrio na parte do trabalhador, da representação do trabalhador. Então, Gui, a gente leva isso como princípio para negociar o básico, onde e o setor do comércio é onde abriga maior número de micro e pequenas empresas. 90% do setor do comércio é de micro e pequena empresa, 1 empregado, 2 empregados, 3 empregados. E aquilo ali é o próprio sustento do próprio dono da empresa também, é o ganha-pão dele. Não é um grande investidor aí de uma rede de lojas, de um mega magazine, de uma rede de supermercados que tem uma capacidade financeira e econômica de até propiciar benefícios maiores para aquele seu grupo de funcionários. Então, a gente sempre defende isso, porque nós representamos desde aquele que tem como aquele que tem centenas de empregados. É por conta disso que a gente sempre... E a negociação é linear. Linear, não tem diferenciação. O que tem direito um funcionário que trabalha numa empresa tem uma vaga só, como não trabalha... Porque tem 100, 200, 300 vagas. Né? Mas isso é administrável, Eduardo? Ou sempre isso foi um problema... Não, eu acho que tendo a boa vontade dos dois lados, entendendo o setor, é possível, tanto que há 30 e tantos anos o Sindicato do Comércio de Patos negocia desse formato. Né? Não tem diferenciação entre uma grande e uma pequena empresa, porque realmente o princípio nosso de negociar o básico de se possa oferecer tanto o pequeno como o grande. O grande tendo condição, ele vai estar oferecendo aí condições também de benefícios e salários, até, como eu já falei, para retenção do seu quadro de funcionário e até para trazer novos empregados para o seu quadro. Você acha que quando sai esse acordo, ou está longe de fazer esse acordo, ou estamos perto de fazer esse acordo e sai logo? Não, a gente tem a esperança, nós temos uma reunião já marcada, pré-agendada para segunda-feira, para a quarta reunião, né? A gente espera, assim, que o representante da classe do trabalhador do comércio entenda essas dificuldades das empresas, principalmente as pequenas, que a gente chega, como nos outros anos, a um denominador comum. Né? A outra dificuldade que traz ainda para essa negociação, e aí a gente tem que ressaltar, é a questão da liberação para trabalho aos domingos usando mão de obra, né? Que é outro ponto que a legislação traz, da obrigação da gente trazer para isso para dentro da convenção. Estando negociado na convenção, aqueles setores, aquelas empresas que pretendem utilizar a mão de obra e fazer abertura em feriados, precisa a gente estar também negociando na convenção aquelas condições especiais para que isso seja estabelecido como uma forma de trabalhar, de vender mais e de trazer mais emprego, inclusive, quando se trabalha nos feriados. É porque aquele negócio não é que é proibido você trabalhar no feriado, né? É que tem a legislação coloca essa condição de uma maneira diferente, né? Exatamente. A condição do feriado, a legislação traz o seguinte: não é a questão de abrir ou não, ou funcionar ou não, é o uso de mão de obra naquele dia. Então, para se usar a mão de obra naquele dia, é preciso que dentro da convenção se tenha essa negociação em condições especiais para aquele dia, como nós já fazemos aí há pelo menos 4 anos, trazendo um ganho para o trabalhador, trazendo um ganho, inclusive, para o sindicato laboral. E isso a gente entendeu, essa diferenciação que precisava trazer para a data do feriado, e nós aceitamos naquele momento, que não tinha na nossa convenção, estabelecer dessa forma, como vinha acontecendo até esse ano passado. E a gente pretende que, novamente, a possibilidade de abertura principalmente do setor de supermercado nos feriados ainda seja consolidada ou restabelecida, para que ganhe
o trabalhador ganhe, lá ele ganha um valor a mais para quem trabalha naquele dia, traz mais emprego, traz mais geração de renda para a cidade, por isso a gente também entendeu que precisava colocar essas condições também na nossa convenção. O senhor acha que na segunda-feira as coisas vão se definindo? Estou com esperança, mas ainda dentro da última reunião que foi feita na última terça-feira, das colocações que nos foram trazidas, eu tenho que ser mais realista do que esperançoso. Tá? Então, a não ser que se mude muito a forma de pensar do que nos trouxe a última reunião, como já aconteceu em outras vezes, a gente achava que estava um pouco mais difícil e de repente na reunião a gente consegue estabelecer caminhos que agilizem essa negociação e o fechamento da convenção. Essa reunião é de sindicato para sindicato? Sindicato dos Trabalhadores do Comércio e o sindicato patronal, que é o Sindicomércio de Patos de Minas e região. Né? Isso é bom para todo mundo, a agilização disso, né? Como nós falamos lá no início, o trabalhador recebe mais rápido aquele reajuste que foi negociado, as empresas com a capacidade de planejamento muito maior, com tempo hábil, apesar que já no dia 23, mesmo se a gente fechar, para isso ser contemplado, esse reajuste, esse novo salário nas folhas de pagamento já traz um desafio grande para os recursos humanos, porque já no dia 5 do próximo mês você já tem que estar com essa folha pronta para se fazer os pagamentos, mas com um pouquinho de esforço, a gente conseguir fechar isso na segunda-feira, um esforço de todo mundo, ainda é possível ainda trazer esse salário novo para a classe trabalhadora do comércio de Patos de Minas. Né? E mais do que isso, Gui, se você não tem a convenção, hoje o salário mínimo foi reajustado de 1.518, que era o praticado no ano passado, para 1.621. Né? O salário base do comércio, na época que o salário mínimo era 1.518, já era 1.640. Uma vez que a convenção se exauriu, ela terminou a vigência dela no dia 28 de fevereiro, aquela obrigação das empresas em pagar o valor acima do salário mínimo, ela termina. Então, de repente, além disso, o trabalhador perde aquela garantia de um salário maior do que o mínimo do nacional. Né? Tá certo que ele vai ter que respeitar o 1.621 e o nosso hoje base é 1.640 do comércio, um pouquinho acima, mas podia estar recebendo aí 1.700 e poucos reais já da proposta que nós já apresentamos. O que a gente não consegue é atender 15% de pedido de reajuste no salário, atender planos... O pedido é 15%? 15%. Então, quer dizer, a 3,36% da inflação, ou mesmo do reajuste do salário, 26,70%. Aí é aumento mesmo, né? Porque a questão dos 3 pontos, qualquer coisa por cento aí, seria a questão do reajuste, né? Da recomposição da inflação para o salário. Exatamente. E a gente tem que ainda fazer Considerado alto esses 15%? Muito alto, né, Gui? Se você pega mesmo os 3,36%, que a gente também acha que é baixo, e não foi essa proposta que nós apresentamos, né? E você pega para 6,79, que já tem um ganho real em relação ao INPC, que foi o que foi dado por salário nacional, é mais do que o dobro do que foi atendido o salário mínimo. A proposta do sindicato alcança o reajuste do salário mínimo? Na primeira proposta, nós damos um ganho real de 2% mais ou menos em cima do INPC, daria em torno aí de 5,36%, então seria 2%, um pouco abaixo do que foi o do salário mínimo. Mas os últimos 2 anos, os poucos sindicatos patronais que deram reajustes reais acima do mínimo do nacional foi o de Patos de Minas. Tá? Nos últimos 2 anos, nós entendemos que a conjuntura econômica, a conjuntura do comércio dava espaço para atender um reajuste acima, inclusive, do que o mínimo do nacional, nós colocamos a possibilidade e atendemos naquele momento. Hoje, esse ano, a conjuntura econômica, as vendas do comércio estão bem mais aquém e as possibilidades e as perspectivas bem mais aquém do que nós vivenciamos os 2 últimos anos. Muito bem. Semana que vem a gente fala sobre isso, porque estamos torcendo aqui para que esse acordo saia logo e que o trabalhador tenha paz e o patrão também tenha tranquilidade
né, para tocar o seu negócio aí sem sobressalto, sem problema nenhum. Eu tenho uma outra pergunta para te fazer, posso fazer um recadinho aqui? E aí eu te faço uma pergunta aqui. À vontade. Essa pergunta está além do tema do acordo, do acordo entre os sindicatos, mas é pertinente. Tá ok, né? Tá? Estamos à disposição aqui. A Coopatos convoca os cooperados para a continuação da Assembleia Geral Ordinária. Será no dia 27 de março, sexta-feira, lá no Decorfest, em Patos de Minas. Horários da primeira convocação a primeira chamada às 10 horas, a segunda chamada às 11 horas e a terceira e última chamada ao meio-dia. A pauta será exclusiva para a eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Cooperado, não deixe de participar. A participação de todos é fundamental para o futuro da cooperativa. Coopatos, sempre presente. Então, você que foi convocado para aquela assembleia que não terminou, né, porque ela deixou à parte a questão da eleição, né, nesta sexta-feira, dia 27, nós teremos aí o complemento dessa assembleia, tá? Da Coopatos, lá no Decorfest. Presidente, a questão que está hoje o Congresso discutindo, que é a semana trabalhada de 6 por 1, passar para 5 por 2, já teve de conversa de 4 por 3. Né? Como é que vocês estão entendendo isso? Como é que o empresário está entendendo essa discussão lá no Senado? Porque vai passar, uma delas vai passar. Hein? Pois é, Gui. Mais uma vez, no nosso entendimento, é uma proposta eleitoreira, tá? Porque não há como, é questão matemática, né? Não há como você querer, todo mundo quer, eu quero trabalhar menos ganhando a mesma coisa. Quem paga essa conta? Né? Quem vai pagar essa conta, principalmente os pequenos e médios empresários, que é a grande preocupação. Porque quando você fala, não, você vai trabalhar menos, e a proposta lá atrás é 4 mesmo dia. 4 por 3. Aqui está rodando lá, né? De forma repentina, e tem outras propostas lá que vêm de forma escalonada, mas aqui está mais adiantado, 4 dias só de semana. Como é que você garante um estabelecimento, ou a venda de um estabelecimento, sem aumentar a sua mão de obra, sem aumentar seu quadro de funcionário, trabalhando menos dia e faturando a mesma coisa. Então, de repente, a minha loja lá, eu vou ter que fechar ela na quinta-feira, porque eu não consigo contratar mais empregados para trabalhar sexta e sábado. Essa, grosso modo, é a realidade. Então, não existe almoço de graça. Alguém vai pagar essa conta, né? Essa é a preocupação. E essa discussão tem que ser feita. E esse ano, eu entendo que não é o ano ideal para se fazer isso, tá? Porque ela tem que ser feita de uma forma muito mais responsável do que querer impor, e o Congresso vai votar lá, como você falou, porque ninguém vai falar pro eleitor que ele é contra ele ganhar a mesma coisa, ganhar trabalhar menos. Passar 5 por 2, né? Diminuindo um dia aí de trabalho, aumentando um dia de folga na semana do trabalhador. É a mais viável que a gente está entendendo aí, ela mais tá no meio do caminho entre o empresário e o trabalhador. E a atitude eleitoreira, né? Vamos dizer assim. Fica no meio do caminho, atende todo mundo. Né? Mas o que é o nosso entendimento e já é a realidade do país? Em vez de você vir com uma legislação impositiva de obrigação das empresas ou do próprio empregado, tem empregado que quer trabalhar mais horas. Aí. O setor da saúde, apesar de ter escala 12 por 36, a grande maioria dos profissionais da saúde, principalmente enfermeiros, técnicos de enfermagem, ele trabalha 12 e não fica à toa as outras 24 horas. Ele tem 2 empregos. Tem 2 empregos. Né? Então, essa questão do bem-estar do trabalhador, eu acho que também tem que dar condição para aquele trabalhador escolher. Eu quero trabalhar mais,
eu vou naquele lugar que me dá condição, me dá rendimento para me trabalhar mais. Aquele que não, vou ficar dentro. E aí, a realidade nossa do país já é essa, dentro das negociações da convenção, que, no meu ver, é o mais indicado, porque atende setores das mais variados universos do setor produtivo. Tem setores que demandam realmente um pouco mais de horas, outros um pouco menos. E por isso mesmo, dentro das negociações, faz com que a média trabalhada no Brasil hoje não seja as 44 que a legislação permite, seja em torno de 38 e poucos horas por semana por conta das negociações. No meu ver, e a classe que representa o setor do comércio patronal também entende que isso deveria ser feito de uma forma da negociação, como a gente faz para trabalhar no feriado. É só como uma contratação por hora trabalhada? Uma proposta que está sendo maturada dentro da Federação do Comércio seria possibilitar, não da forma que é hoje já tem a possibilidade de a gente contratar por hora, mas em um formato que esteja um pouco mais de acordo com tanto a necessidade que as empresas têm hoje, determinados piques, ela precisa de mais mão de obra naquele horário. O trabalhador também, e essa geração nova principalmente, eles querem também, de repente, trabalhar em determinados horários e ficar mais folgado o resto do dia. Então, essa proposta está sendo construída dentro da Federação do Comércio para levar frente a essa proposta da redução da jornada 6x1 como uma alternativa da possibilidade da contratação com um pouco mais de liberdade, sem nenhum tipo de perda dos direitos do trabalhador, nem de forma alguma, mas que dê também para as duas partes poderem se contratar na medida que eles entendem que seja da vontade ou da necessidade da empresa. É aquele negócio, né? Tem que estar com o pé em duas canoas, né? O governo tem que pensar em duas canoas, né? Porque se uma afundar, qualquer uma das duas que afundar é ruim para o Brasil, né? Então, Essa proposta que está sendo colocada aí, e os estudos mostram isso, é que ela pode trazer inflação, desemprego e vão fazer com que demissões aconteçam. Eu não acredito até em inflação, mas desemprego, provavelmente isso vai acontecer. Você tem que repassar, as empresas têm que repassar esse custo maior da mão de obra para os produtos. Isso você sabe que não tem jeito da empresa assumir isso, então parte disso vai ser passado para os custos dos produtos, com certeza. Vamos aguardar. Presidente, obrigado pela sua vinda. Eu que te agradeço. Vamos torcer para segunda-feira entrar em um acordo aí. É o que a gente trabalha para isso. Trabalhador, nós te chamamos aqui porque o trabalhador aqui em Patos tem falado com a gente, está ansioso para que isso e com razão não arraste por muitos dias, porque isso é prejuízo para todo eles. Mundo. E que o acordo seja feito para que dê tranquilidade para todo mundo, porque a gente também não pode de maneira nenhuma esquecer de que do outro lado tem o mantenedor de todo esse negócio, que é o patrão, né? O empresário. O empresário precisa ser preservado. A gente tem que correr atrás dos interesses do trabalhador, mas temos também que correr atrás também de defender os interesses do empregador, porque senão a gente se ficar sem um dos dois, é prejuízo demais para todo mundo. Isso, só mais um pouquinho de tempo seu, Gui, o setor do comércio, como ele é o setor que mais emprega na cidade, né, são em torno de 12 mil empregos diretos e 4 mil empresas que a gente representa. O peso na economia, quando você deixa de atender o mínimo que seja desse reajuste, é menos dinheiro circulando na economia como um todo. Né? Então você acaba a demora fazendo com que também a economia do município como todo seja prejudicado nas mais diversas vértices. Obrigado, presidente. Te agradeço. Estamos à disposição. Um abraço. Hora de falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe na tela, pode rodar. Ei, você que precisa de implantes e tratamentos dentários, entre e conheça tudo o que podemos fazer por você. Atendimento personalizado. Aqui você pode negociar o seu tratamento. Exames necessários realizados aqui na nossa clínica, trazendo o diagnóstico completo e preciso. Preparo e cuidado a nível hospitalar. Aqui nós cuidamos de todos os detalhes para que você tenha conforto e qualidade. Meus implantes, meu tratamento é aqui da Medic Mais.
Meu sorriso e minha autoestima eu resgatei aqui na Medic Mais. Faça como o senhor Nicodemos e a senhora Sueli. Vem para a Medic Mais e cuide da sua saúde e do seu sorriso. Clique aqui e entre em contato agora com a nossa equipe. Em meio à ameaça de paralisação de caminhoneiros após as altas recentes do diesel devido à guerra no Oriente Médio, a gente sabe disso, o ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que as empresas que descumprirem a tabela mínima de frete poderão ser impedidas de contratar novos serviços no país. Em meio a tudo isso, caminhoneiros discutem, né, entre eles, uma possível greve nacional. Isso, pelo amor de Deus, esse é um assunto que arrepia todo mundo, né? Põe na tela. Caminhoneiros de diferentes regiões do país se mobilizam para definir uma possível greve nacional. A principal reclamação da categoria é o aumento constante do preço dos combustíveis, que tem impactado diretamente no valor do frete e na renda dos profissionais. A paralisação pode ser confirmada ainda nesta semana, caso não haja avanço nas negociações com o governo federal. Em Patos de Minas, a situação também preocupa. Muitos caminhoneiros afirmam que já trabalham no limite, com custos elevados e pouca margem de lucro. Existem rumores, existem forças positivas nesse sentido, que faz sentido realmente a paralisação. Por quê? Um dos grandes motivos que nós estamos vendo, todo mundo está vendo o alto valor cobrado do diesel hoje no momento. Mas não só o diesel, né? Eu acho que o motorista, de modo geral, ele vem sendo tratado com todo desmerecimento total de um ser humano, de um profissional, né? Que pode-se dizer que carrega o Brasil nas costas, né? Eu acho que está faltando um pouco de valor, pouco não, muito valor ao motorista, né? De transporte rodoviário, de cargas, porque só nós sabemos o tão quanto nós precisamos dessa classe. Entre os caminhoneiros, o clima é de insatisfação e muitos já demonstram ser favoráveis à paralisação. Necessário, né? Parar, tá precisando. Muito complicado para nós, a nossa classe toda, né? Felizmente, o diesel está comendo tudo que você faz, né? Não sobra nada. Porque uns dias eu paro, querendo ou não, tem que parar, não tem jeito. R$8 um litro de diesel, para a empresa assim não compensa. Nem um pouco. Hoje, tanto que a gente roda, mais ou menos aí a gente tem 120 caminhões, empresa de Barretos, entrega embalagem, tudo que tiver de maquinário, tudo, mas esse valor não compensa. E nos grupos de vocês de Para tentar evitar a paralisação, o governo federal anunciou nesta quarta-feira medidas para reforçar a fiscalização do piso mínimo do frete e responsabilizar empresas que descumprirem a tabela. A expectativa é que as ações ajudem a reduzir os impactos para a categoria e evitem uma nova greve no país. A empresa que não cumpra a tabela do frete, ela vai poder ser impedida, a partir do volume, da proporcionalidade, de contratar frete. E isso, tanto o embarcador, não é isso, Guilherme, quanto o próprio transportador. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós temos que, torcer firme para não ter esse negócio de greve de caminhoneiro no Brasil. A gente já viu isso alguns anos atrás aí. Prejuízo que isso é para o Brasil inteiro, né? Então vamos torcer para que o governo faça tudo, né, que for possível para que seja um relacionamento apaziguado nesse momento aí de alta de combustível, tabela de frete, tudo isso aí tem que ser colocado numa balança, pesado direitinho, discutido direitinho e ter uma ajuda do governo aí para que isso não prejudique todo mundo, né? E que a gente fique aí sem caminhão andando por esse Brasil aí o Brasil para, pronto. O Brasil anda nas costas de um caminhão, todo mundo sabe disso. Então vamos torcer para que isso não aconteça, porque a gente sabe como é e sabe que é muito ruim. Você já parou para pensar como faz diferença ter alguém que realmente se importa com a sua vida financeira? Foi isso que encontrei no Cicobi Credicopa. Lá
tudo tem um jeito diferente, o jeito cooperativo, sabe? Atendimento próximo, soluções que fazem sentido para o seu bolso e aquela sensação de confiança que só quem trabalha pensando na comunidade pode oferecer. E o melhor é que eles conseguem juntar tradição e tecnologia. Com o aplicativo do Sicoob, você resolve tudo sem perder tempo, rápido, prático e seguro. No fim das contas, escolher o Sicoob Credicopa é escolher uma parceria verdadeira. Sicoob Credicopa, mais que uma escolha financeira, a nossa cooperativa de crédito. O PROCON estadual iniciou ontem fiscalização em postos de combustíveis para apurar possíveis aumentos abusivos nos preços. A ação começou pelos estabelecimentos com os maiores valores praticados, com foco na verificação da regularidade dos preços cobrados ao consumidor e na garantia de transparência nas informações. E aí eu pergunto ao senhor Ayandro, não recebemos aí um comunicado da assessoria de comunicação lá da Câmara que o PROCON não tinha competência para fazer isso? Não, PROCON é PROCON, estadual, municipal, tudo em cima da mesma regra, em cima da mesma legislação. Põe na tela, vamos ver. A operação integra um movimento nacional de intensificação da fiscalização no setor. Nesta semana, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em conjunto com a Senacom e os PROCONs de todo o país, deu início a uma nova rodada de ações para monitorar o mercado de combustíveis, enquanto o Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou a abertura do inquérito pela Polícia Federal para apurar possíveis crimes contra a ordem econômica e os consumidores. O governo federal está sinalizando, nós estamos vivendo um momento de instabilidade por conta dos conflitos na região do Oriente Médio. Então o mercado começou a sentir, o impacto desse conflito. Isso está interferindo no preço dos combustíveis. O consumidor percebeu que o combustível tem subido de preço de maneira bastante elevada e progressiva nos últimos dias. Foram editados alguns atos pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor está em estado de alerta para acompanhar essa dinâmica, porque nós precisamos entender que a economia brasileira está sendo afetada por um fator externo e a gente tem que buscar harmonizar os interesses dos fornecedores com os consumidores, verificando se nesse momento de crise há um abuso, uma prática infrativa por parte dos fornecedores. Durante as fiscalizações, os postos poderão ser notificados a apresentar documentação que comprove a evolução dos preços praticados, incluindo a relação de preço dos últimos meses e as notas fiscais de aquisição junto às distribuidoras. A análise desses documentos permitirá verificar se houve aumento justificado por elevação de custos ou eventual majoração indevida de margem de lucro. À população, a orientação é acompanhar a evolução dos preços, exigir informação clara e denunciar situações suspeitas aos órgãos de defesa do consumidor. O momento é um momento grave, é um momento crítico, que exige intervenção do Estado. Agora, é muito precoce ainda um posicionamento. Nós vamos lançar hoje aqui em Patos de Minas, o Ministério Público, PROCON Municipal de Patos de Minas, uma nota pública. Nós vamos fazer o acompanhamento dos preços dos combustíveis aqui em Patos de Minas. Já estamos fazendo monitoramento, vamos fazer o registro desses preços e detectando indícios de violação dos direitos dos consumidores, nós interviremos para poder fazer valer os direitos dos consumidores. Bom, aí é o seguinte, a discussão aqui tem competência ou não tem competência? Na minha opinião, os dois trabalham com CDC embaixo do braço, os dois PROCONs. O estadual, o municipal ou até mesmo o nacional, a regra é o CDC, embaixo do braço. A outra parte é uma área criminal. Quem aplica ou faz qualquer tipo de coisa vai para uma outra área que não seja o Código de Defesa do Consumidor. Mas vamos entender que isso aí vai funcionar, e que é um movimento de proteção ao consumidor. E é ótimo que isso aconteça.
Sabia que a Farmácia Nacional agora está mais perto de você do que nunca? Com o aplicativo da Farmácia Nacional, você tem acesso a todos os produtos de saúde e bem-estar que precisa com apenas um clique. Isso mesmo, a Farmácia Nacional na palma da sua mão. Com o aplicativo da Farmácia Nacional, você pode encomendar os seus produtos com mais facilidade para você cuidar da sua saúde e do seu bem-estar a qualquer hora e em qualquer lugar. Não perca mais tempo, então. Baixe aí o aplicativo da Farmácia Nacional agora e descubra como é fácil cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. É de graça e está disponível para Android ou iOS. Farmácia Nacional. Se faz bem, no aplicativo da Nacional também tem. Muito bem, agora é hora do quadro Nosso Consultório. Pode rodar. Muito bem, hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Thaís, ela é nutricionista. Thaís Almeida veio falar sobre as canetas emagrecedoras. Doutora, chega para cá. Vamos bater uma prosa aqui sobre esse assunto que palpita todo mundo. Tudo bem com a senhora? Boa tarde, tudo bom? Prazer recebê-la aqui. É um prazer estar aqui com vocês, seus telespectadores. Como é que é? Essas canetas funcionam mesmo, não? Funciona? É? Sim. Aliás, é o seguinte, qualquer coisa que se diz em relação a esse setor, que é o setor de emagrecimento, né? Isso hoje virou um grande negócio no mundo inteiro. Porque o mundo, parece que o mundo é obeso, né? Então, isso causa muita discussão. Tem um segmento médico que diz que, olha, muito cuidado com isso. Tem outro segmento, não, tem que fazer mesmo, porque a obesidade é uma doença que complica várias outras doenças, né? E está aí a senhora no meio disso tudo, aí no meio das canetas e do servir bem no seu prato, você tem que parte por ali, né? Como é que a senhora situa nisso aí? Qual que é a sua opinião a respeito disso, doutora? Assim, é muito polêmica a questão hoje das canetas emagrecedoras, né? É um medicamento novo, né? Tem muitas pesquisas que dizem que são bem efetivos. Nós, nutricionistas, a gente não pode prescrever as canetas. Não sei se você sabe. Ah, não? Não. Mas assim, a gente é essencial no tratamento. Muita gente faz acompanhamento com o médico e muitas vezes deixa de ir nutricionista. Mas quando a pessoa faz o tratamento sem um nutricionista, acaba que depois que para de usar as canetas, ela pode ter o efeito rebote, que é o ganho de peso. Aliás, sempre tem, né? Tem. Assim, nem sempre. Se a pessoa usa... Toda vez que eu fiz qualquer coisa, o negócio reboteou aqui. Na verdade, muitos medicamentos para emagrecer, né, antes das canetas também, a pessoa usava aqueles medicamentos, mas não tinha um controle alimentar depois e não tinha uma mudança de comportamento também, que gerava esse efeito rebote. Porque muitas vezes, quando você tem uma perca de peso rápido, o que acontece? Seu metabolismo desacelera. Desacelerando, você vai ter tendência a ganhar peso logo depois do medicamento. Mesmo tendo uma alimentação, muitas vezes, até regrada. Pois é, aí onde entra a questão da reeducação alimentar? Antes, durante, depois, como é que é? Porque não adianta você se alimentar do mesmo jeito que quando você engordou. Não. Eu falo muito, Gui, sobre essa questão e eu reforço muito no consultório que os pacientes eles têm que mudar o comportamento. O comportamento muitas vezes é mais importante que a injeção em si. Porque a pessoa começa a usar a injeção, ela vai fazer com que a gente não tenha vontade de comer alimentos assim, que eu falo apetitosos, que por exemplo, cheio de açúcar, cheio de gordura, que faz com que a gente tenha vontade. Ninguém tem vontade de comer um prato de alface. Mas você fala assim, eu tô com vontade de comer um torresmo. Hoje com cerveja, né? Aí, o que acontece? Esses medicamentos fazem com que você perde essa vontade. Muitas vezes as pessoas falam melhorei minha compulsão alimentar, não tenho mais vontade de comer doce, não fico colocando minhas frustrações emocionais na comida, porque realmente, né, essas canetas emagrecedoras antagonistas de GLP-1 e do GIP, elas fazem com que a pessoa tende a comer menos, sente mais saciedade e tem mais controle alimentar. Agora, tem uma matéria hoje, inclusive, aliás, esse setor, eu acho que tem duas coisas que a gente precisa observar, né, que é o que efetivamente o lado científico se pronuncia e aquela questão
meio que comercial em torno de tudo isso aí. Hoje, inclusive, eu vi uma matéria num jornal, um dos maiores jornais do país, que essas canetas emagrecedoras colaboram, combatem também a ansiedade e a depressão. É verdade isso? A senhora, pro lado científico, a senhora tem informação disso? É porque o que acontece? Quando a pessoa está obesa, normalmente ela já tem uma frustração do excesso de peso. E ela já vem com outras doenças, porque a ansiedade ela causa também a descompensação alimentar. Muitas vezes aquela pessoa que está ansiosa, está frustrada, está mal com os sentimentos e com a própria vida, ela coloca aquelas emoções na comida. Né? Aí vira um ciclo vicioso. É a questão emocional que eu tinha falado mais cedo. Aí a pessoa ansiosa, com depressão, o que ela vai fazer em casa? Vou comer um doce, vou pedir um lanche, vou sentar ali no sofá, vou ficar isolado no mundo. Então, elas ajudam isso, inclusive outras doenças, né? Por exemplo, controle de diabetes mellitus do tipo 2. Eu, por exemplo, eu não sei se depressão, eu não sou depressivo, né? Mas sou extremamente ansioso. E a ansiedade me faz dar vontade de comer qualquer coisa, de estar comendo qualquer coisa. A ansiedade dá vontade de beliscar, dá vontade de comer. Então, eu não sei a depressão, porque, eu volto a falar, eu não sou depressivo. Mas se começarem a fazer uma propaganda em torno disso aí, o consumo vai subir desordenadamente, a gente sabe disso. E aí é aquele detalhe, você tem que estar sendo acompanhado sempre por um profissional, né? Eu fiz há pouco tempo um período de um procedimento, né? Um período com esse procedimento, eu emagreci 29 quilos. Né? Mas aí eu parei e engordei 10 para trás. Estou brigando com esses 10 aqui. Né? Fez você ganhar? Me fala, o que fez você ganhar esses 10 quilos? O que você acha? Você mudou? Eu acho que é ansiedade. Momento... Né? E aí você para de academia e aí a alimentação acho que é extremamente importante. Você começa a dar vontade muito de comer coisa gostosa, né? Você sentiu mais fome? Sou o rei do pão de queijo. Mineiro, né? Mineiro raiz, gosta de um pão de queijo, né? Aí e você ficou confortável, porque você perdeu o peso, você alcançou a meta e depois você relaxou. É esse que é o problema. Você não teve acompanhamento de nutricionista depois? Tive até eu falar, olha... Até conseguir uma meta. Cheguei na minha meta, tá tudo certo, faltava 1 quilo para minha meta. Né? Mas nutricionista é para sempre. Não é? Porque senão relaxa. Pois é por isso que é importante a sua palavra aqui, falar com o nosso telespectador a respeito disso. Você tem que ter um acompanhamento. Quem tem essa compulsão, quem tem tudo isso aí, tem que ter um acompanhamento sempre, né, de um nutricionista. É essencial. Inclusive, eu até reforço aqui e peço que os médicos também falam com os pacientes, procuram um nutricionista. É essencial no tratamento. Muitas vezes tem médico que não orienta o paciente para fazer isso. O paciente chega no consultório e fala assim, o médico não me falou nada de vir nutricionista. E aí acaba prejudicando até o próprio tratamento deles, né? Porque... O interessante, doutor, é que não é sofrido, né? Ser acompanhado por uma nutricionista não é sofrido. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é? Bicho de 7 cabeças. Como essas dietas que são apresentadas aí diariamente. Dietas da moda, né? As dietas da moda, né? Então, a nutricionista eu acho que é mais importante que isso, né? A nutricionista é fundamental. Né? Hoje a gente sabe que muitas pessoas estão criando consciência da importância do nutricionista. Por exemplo, quando a pessoa começa a usar essas canetas, elas diminuem o apetite. Aí se deixar, elas ficam o dia todo sem comer. Né? Porque dá a sensação de saciedade. Ficando o dia todo sem comer, a pessoa come na hora que lembra. Aí faz o quê? Perder massa muscular. Perder massa muscular, o que acontece? Você, depois que você para de fazer o tratamento, seu metabolismo está super desacelerado. Então, você vai ter um efeito rebote muito mais rápido. Você vai ganhar muito mais peso. O músculo é extremamente importante para o seu metabolismo. Ele é um tecido ativo. É ele que vai fazer a roda gastar energia, o seu corpo gastar energia. Então, quando você não tem músculo, né, você não vai gastar energia. Então, você tem tendência a reter mais gordura, né? Ter mais gordura no corpo e, assim, ganhar mais peso. Eu tenho mais 2 perguntas para a gente encerrar. A primeira delas é a seguinte, doutora. Cada paciente que chega lá no seu consultório é uma história, é um tipo de alimentação, é uma necessidade ou é igual para todo mundo? Igual para todo mundo. Cada pessoa tem suas vivências, cada pessoa tem seus traumas.
Cada pessoa tem sua rotina, então é essencial que a gente faça uma dieta individualizada, que veja as necessidades, vê a rotina, vê os horários, né? Vê a atividade física que esse paciente faz durante a vida dele, e tudo isso vai ser calculado dentro do plano alimentar individualizado para que ele consiga alcançar o objetivo dele. Muito bem. Agora, para terminar a minha série de perguntas, é o seguinte, eu tenho uma pergunta aqui que é do nosso telespectador, mas eu queria saber antes o seguinte, como é que é o relacionamento de um paciente com uma nutricionista? Eu tenho que me consultar toda semana, todo mês, uma vez por semestre, uma vez por ano, como é que é esse? Eu sempre oriento meus pacientes aí uma vez por mês. Para mim já é um essencial. Uma vez por mês, não precisa ser toda semana. A senhora tem que acompanhar a evolução daquilo que a senhora... Mas é essencial que vá pelo menos uma vez por mês. Não é aquele negócio depois de 2, 3 meses, né? Porque aí ela prejudica o tratamento. Muito bem. A Denise está perguntando aqui. Boa tarde, Gui. Doutora Thaís, gostaria de saber a partir de qual peso é indicado o uso, se daqui a um tempo elas não prejudicam. Eu gosto de falar assim, que o uso dessas medicações deve ser usada a partir da obesidade. Mas depende do endocrinologista. Vamos supor, a pessoa está com sobrepeso e está com diabetes mellitus 2, então ele indica a injeção. É sempre bom, né, ir num especialista, né, um endocrinologista, um nutrólogo que pode receitar as vacinas não, as injeções, para que você veja que se realmente enquadra no seu caso, né? Agora, doutora, não é assim, não tem também aquela questão de como eu quero ser, não? Eu quero ser magro, eu quero ter um peso abaixo do que está prescrito aí, eu quero ser magro. Eu quero vestir uma calça número 36. E o meu objetivo é esse. Isso não leva em conta também, não? Você fala a questão do distúrbio de imagem. Não, a pessoa que quer. Não, eu quero. Você quer? Eu quero ser magro, eu quero emagrecer. Olha, para você ficar bem, você tem que emagrecer 5 quilos. Não, eu quero emagrecer 10. A gente tem que ver um ponto seguinte, se a pessoa não está passando um ponto, porque muitas vezes a pessoa quer passar de um peso que é saudável, por exemplo, ficar abaixo da magreza, né? E muitas vezes isso também não é saudável, a pessoa ficar extremamente magra, né? Que causa outros malefícios também, assim como a obesidade causa malefício, a perda de peso progressiva e extrema também causa malefício. O seu guia é o equilíbrio? O equilíbrio sempre, né? Um peso saudável, né? A pessoa onde que ela tem as atividades dela motoras dentro do que é considerado saudável, do que é considerado normal, porque não adianta nada você querer um biotipo de corpo que não é condizente com a sua genética, né? Muita gente procura isso. E é o que está acontecendo muito principalmente com as mulheres, né? Procurar não sei se você já ouviu falar aquela coisa, magras, né? Que as mulheres estão nessa moda. E muitas vezes elas querem ter um manequim 36, 34 que não condiz com o biotipo dela. Então é onde que a pessoa acaba extrapolando. E aí não é legal. Muito bem. Doutora, a senhora atende lá na Medic Mais? Todo dia? Terça e quarta. Terça de tarde e quarta de manhã. Quarta de manhã. Terça de tarde e quarta de manhã. A doutora Thaís está lá na Medic Mais, ali na General Osório, número 6, esperando você lá. Está querendo emagrecer? Vamos fazer a coisa pelo caminho certo, pelo caminho correto. Procura lá a doutora Thaís. Você vai ter um direcionamento aí do seu, para você alcançar aí o seu objetivo com saúde e sem nenhum problema, né, no decorrer aí. Tá certo, doutora? Obrigado pela sua participação. Foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Volte sempre aí. Obrigada, tchau. Pode rodar. Muito bem, e já aproveitando, vamos falar da Clínica Médica Medic Mais. Põe aí na tela, pode rodar. Hoje eu estou aqui na Clínica Medic Mais, um espaço pensado para quem busca atendimento de saúde com qualidade, organização e preços acessíveis. Logo na entrada, a gente já percebe o cuidado no atendimento. Uma recepção preparada para acolher bem cada paciente, com agilidade, orientação clara e aquele atendimento humano que faz toda a diferença.
A Medic Mais oferece consultas médicas em diversas especialidades, sempre com profissionais capacitados, prontos para ouvir, avaliar e cuidar da saúde de forma responsável e acessível. Tudo com agendamento facilitado e sem burocracia. Além das consultas, a clínica conta também com uma estrutura completa de exames, trazendo mais comodidade para o paciente que consegue resolver tudo num só lugar, com confiança, com a segurança nos resultados. E na área odontológica, a Medic Mais oferece tratamentos que vão desde a prevenção até os procedimentos mais completos, sempre com foco em cuidado, orientação e bem-estar do paciente. A proposta da Medic Mais é simples e muito importante: cuidar da saúde das pessoas, oferecendo atendimento digno, estrutura de qualidade e profissionais preparados para receber você e a sua família. Se você procura uma clínica completa, organizada e com atendimento acessível, vale a pena conhecer a Clínica Medic Mais. Faça como eu, como minha família. Cuide da sua saúde com quem entende do assunto. Vamos conferir a agenda de amanhã, sexta-feira. À sua disposição lá na Clínica Médica Medic Mais. Oftalmologista, cardiologista, psicóloga, clínico geral, endocrinologista, neurologista, reumatologista, gastroenterologista, otorrinolaringologista, pediatra, ginecologista, ortopedista, psiquiatra. A Clínica Médica Medic Mais fica na General Osório, número 6. Lá você pode fazer a sua consulta tendo o cartão amigo a partir de R$100. Olha aí, que maravilha. Hora de você falar comigo aqui na tela da televisão. Fala comigo, Marlene. Boa tarde, Gui. Estou aqui ligadinha em vocês. Manda um abraço para minha amiga Rosilda, que também não perde o seu programa. Rosilda, um abraço para você. Maria Edu Virges, boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha mãe Laurinda, no Panorâmico. Nós assistimos você todos os dias, dona Laurinda. Maria Edu Virges, um abraço aí para vocês, viu? Maria Geralda, boa tarde, Gui. Manda um abraço para nós aqui no Alto da Serra. Abraços para você, Maria Geralda. Vera, boa tarde, Gui. Manda um abraço para meu irmão Vanderlei Andrade, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns para você, viu, Vanderlei? Muita felicidade. A Elza, boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha amiga Virgínia, aqui no Chacreamento Santo Antônio. Virgínia, um abraço para você. Vamos lá, Sueli Carvalho. Gui, boa tarde. Lindo terno que você está usando hoje. Um forte abraço para minha filha Leidiane e para o doutor Tiago na Clínica Medic Mais. Está mandado um abraço, Sueli. Obrigado pela participação. A Dorinha, boa tarde, Gui. Você está muito lindo com seu novo visual. Parabéns. Obrigado, Dorinha. A Elza, boa tarde, Gui. Seu programa é imperdível. Continue sempre assim. Obrigado, Elza. Maria Conceição, Gui, você ficou muito lindo como modelo dos óculos. Eu tô bonito todo dia, né? Todo dia que a Ótica Diniz vem aqui, eu sou o modelo dos óculos. Nair, boa tarde, Gui. Manda um abraço para mim no bairro Jardim Esperança. Um abraço, Nair. A Mônica, boa tarde, Gui. Manda um abraço para todos da minha família. Com o maior prazer, Mônica, para você e para todos da sua família. O Rogério, boa tarde, Gui. Te assisto do bairro Abder Afonso. Manda um abraço pro meu sobrinho Felipe. Tá mandado, Rogério. Aí, a Cláudia, Gui, boa tarde. Manda um abraço pro meu pai João Batista, aqui no Nossa Senhora de Fátima. Tá mandado, Cláudia. Maria Rita, boa tarde, Gui. Manda um abraço para mim aqui no Jardim Recanto. Maria Rita, aí no Jardim Recanto, um abraço para você. Perdão. Você pode continuar mandando a sua mensagem para cá, pro 99947-4515, tá? Estamos aguardando aí você. Fala comigo. 19 de março, dia de São José, dia do artesão. E a gente deixa o nosso abraço aqui para a dona Marialda Cury, que nos enviou uma mensagem em homenagem a estas mãos que fazem tudo se tornar especial.
Um abraço também para as Marias Artesãs. Abraço. Aqui nós temos muitos artistas aqui na nossa região, muitos artesãos, né? Aqui na nossa região. Um abraço para todos eles aí, especialmente para a dona Marialda Cury, que é nossa amiga e colaboradora sempre aqui do nosso programa. Hoje é dia de São José, né? É dia do trabalhador, é dia do patrono do trabalho, né? Que é São José na Igreja Católica. Você que tem fé, faz uma oração aí. A coisa está ficando difícil. Deixa eu falar para você do posto Água Limpa, do posto Quem, do posto Terra Nova. Rede Queiroz de Melo de postos de combustíveis, onde você vai encontrar um combustível de primeiríssima qualidade, garantido pelo proprietário do posto, com o melhor preço da cidade e também com um atendimento impecável. Rede Queiroz de Melo de postos de combustíveis. Posto Água Limpa fica na Major Gotti, pertinho do Balão da Vox, no centro da cidade. Posto Quem fica na Ponto Chique 224, Vila Garcia. Posto Terra Nova na Avenida JK 700, na entrada para o bairro Jardim Paulistano. Rede Queiroz de Melo de postos de combustíveis, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Perdão. Vou pedindo perdão aqui, pode ficar tranquilo. Me dá aí um pouquinho de água aqui. Tá seco? É o ar-condicionado. Culpa sua, então. É isso que eu mencionei. Eu não. Quem fui? A culpa é sua. Olha, uma ação da Polícia Militar durante a madrugada de hoje terminou com a prisão em flagrante de um homem suspeito de furtar fiação elétrica lá na Praça do Coreto. Suspeito é dependente químico e vive em situação de rua. Põe na tela, vamos ver. Tentando coibir uma prática que não para de acontecer em Patos de Minas, a Polícia Militar tem intensificado as batidas policiais, operações a qual levam esse nome, durante as madrugadas em toda a parte da cidade. Porque o crime relativo aos furtos de fiações elétricas que não param em Patos de Minas. Nessa madrugada, mais uma vez foi registrado isso na cidade, bem no centro de Patos de Minas, Praça do Coreto. A Polícia Militar visualizou um homem em atitude suspeita que, ao perceber a Polícia Militar, ele estava com uma blusa vestida ali com capuz e tentou se esconder, através ali, colocando aquele capuz, no intuito de que não fosse observado pela Polícia Militar. Mas a PM observou, que ele, ao perceber a presença dos policiais, tentou esconder algo dentro de uma mochila. Então, esse homem foi abordado. E ao ser abordado, a Polícia Militar, durante o processo de abordagem, claro, verificação no sistema, recebeu a informação através do Copom da Polícia Militar de que as câmeras do Olho Vivo havia flagrado este mesmo homem dessas características aí, praticando aí o furto de fiações. Segundo o homem, ele é morador em situação de rua, estava descansando ali na Praça do Coreto, quando, segundo ele, iria pernoitar na Avenida Padre Almir, onde ele costuma pernoitar. Então estava descansando para depois seguir a pé até a Avenida Padre Almir. A Polícia Militar, então, depois de receber todas essas informações, visualizou dentro da mochila do homem vários pertences ali referente ao furto de fiações elétricas, A tomada com ele havia quebrado ali próximo do Coreto, alguns fios também de cor preta, tudo isso estava dentro da mochila deste homem, já conhecido no meio policial por praticar tal crime. Ele então foi preso e encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil. Um homem de 24 anos foi preso em flagrante ontem à noite por tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora das Graças. A Polícia Militar chegou até o imóvel após denúncia anônima. Foram localizados no quintal 2 pedras grandes de crack e outras 7 porções menores da mesma droga. Dentro da casa foram apreendidos uma balança e R$ 196 em dinheiro. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de desacato, ameaça e perturbação do trabalho em um posto de atendimento ao público da CEMIG, localizado lá no bairro Brasil. O bicho lá pegou, Você ficou nervoso lá, deu tapa no balcão, põe na tela. A atendente de 21 anos estava realizando o seu trabalho. Chamou a senha e o homem de 64 anos sentou na mesa
a poder realizar o atendimento. Quando ele sentou à mesa e informou qual seria o problema, um problema referente à religação de energia, a quedas de energia frequente em uma das residências a qual ele possui aqui em Patos de Minas. Segundo a atendente de 21 anos, desde o momento em que ele sentou a essa mesa para ser atendido, ele já estava bastante exaltado. E quando for informado, durante o momento de tentar solucionar o problema dele, a forma de solução desse problema para religação, o homem ficou ainda mais exaltado. E aí começou a proferir ameaças contra a atendente, xingamentos, palavras de baixo escalão, ou seja, diversos palavrões ali foram ditos contra ela. Momento, então, em que a Polícia Militar foi acionada para realizar o boletim de ocorrência contra essa situação de ameaça, referente também a esse desacato, também, enfim, tudo que esse homem acabou aí realizando. Quando a Polícia Militar chegou aqui ao local, o homem já estava bastante mais calmo, falou que não foi muito bem assim que aconteceu. Mas os outros dois atendentes que estavam próximos, de 22 e 20 anos de idade, relataram à Polícia Militar que foi assim. Ele desferiu diversos, inclusive, tapas na mesa, inclusive um deles acertou o computador de atendimento e aconteceu aí todo esse fato, inclusive atrapalhando o atendimento de outras pessoas. A Polícia Militar informou então que ele estava mais calmo, mas quando ele foi ser encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil, aí ele desferiu mais uma frase de tom ameaçador contra a atendente aqui no local. Ele então foi encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil para responder por esses crimes, a ameaça contra a atendente, enfim, as outros crimes também a qual ele cometeu referente a este caso, Esse homem de 64 anos, desacato, ameaçou de morte a atendente, tudo isso porque ela tentou aí solucionar o problema dele da forma que conseguia e ele não gostou. Por hoje é só. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Amanhã tem mais, meio-dia, com música. Amanhã, sexta-feira, estarei aqui esperando você. Um abraço, boa tarde, tchau, até lá. Até a próxima, Gui.